Olá, um abraço para você, amigo, amiga de todo o Brasil, sintonizado no Ponto 3. O programa de hoje é dedicado à valorização da população idosa de nosso país. O aumento da expectativa de vida da população mundial e a diminuição das taxas de natalidade e mortalidade trazem como consequência o envelhecimento da população. Cerca de 13% da população brasileira é idosa e este número dobrará para 32% no ano 2060, segundo o IBGE. Porém, é perceptível que o papel da pessoa idosa na sociedade vem se degradando e, deste modo, é necessária uma grande mudança social, pois o cuidado de nossos idosos implica também na preservação de nossos valores culturais e tradicionais. É necessário um envolvimento das várias gerações para potencializar as qualidades que cada indivíduo oferece e produzir crescimento em conjunto, em uma existência em harmonia. Por isso, nós recebemos no programa de hoje a coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa no Regional Maranhão, a senhora Maria José Rios de Souza, a Mazé. Bem-vinda ao Ponto 3, Mazé. Muito obrigada. Tudo de bom para nós todos, aos telespectadores, aos amigos que estão aqui agora nos assistindo. Também está conosco o geriatra e membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, o Dr. Vitor Last Pintarelli. Bem-vindo, Dr. Vitor. Olá, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com vocês. Fico muito contente, muito honrado por participar desse programa. Eu quero começar com a Mazé, porque, Mazé, você atua num movimento pastoral muito importante e que é uma resposta da igreja para esse envelhecimento da população que está acontecendo, não é um fenômeno nacional, é um fenômeno mundial. Mas você concorda com isso que nós dissemos no início do programa? É necessária uma renovação desse olhar da sociedade para com a pessoa idosa? Nós, como pastoral da pessoa idosa, nós temos esse cuidado ao visitar em domicílio a pessoa idosa. Sabemos que eles são importantes na sociedade, que a sociedade, há pouco mais de alguns anos, nós seremos a 5ª população mais velha do mundo. Então, é atualíssima a atuação da pastoral da pessoa idosa, e que já está em todo o Brasil e atua diretamente com a família da pessoa idosa. E tem como objetivo assegurar a dignidade da pessoa idosa. Agora, doutor Vitor, talvez essa dificuldade ou até mesmo esse preconceito que existe com relação à pessoa idosa é porque a gente se esquece que vai envelhecer e não se prepara para essa etapa da nossa vida, doutor Vitor? Muitas vezes é. As pessoas muitas vezes têm a sensação de que vão permanecer jovens para sempre, de que o envelhecimento é algo que está muito distante e quando se dão conta já passaram dos 60, 70, 80 anos. E muitas vezes as pessoas simplesmente não imaginavam na juventude que chegariam a essa idade. De modo que pensar no envelhecimento, preparar-se para chegar numa idade mais avançada, cuidar de si próprio, além do que é uma forma também de respeitar as demais pessoas, porque afinal de contas, cada vez mais nós chegaremos a idades mais avançadas e os nossos pais, os nossos familiares, as pessoas ao nosso redor também. Então, devemos pensar no nosso envelhecimento e também nos dos outros e nos prepararmos pessoalmente como sociedade para lidar com esse aumento da quantidade de idosos na nossa população. Agora, do ponto de vista da geriatria, da gerontologia, quando que começa a terceira idade, a melhor idade, enfim, a gente não sabe nem o nome que se diz, mas quando é que a gente começa a considerar uma pessoa idosa? Qual é o marco, doutor Vitor? Aqui no Brasil, nós adotamos o critério da idade de 60 anos ou mais. Isso foi determinado pela Organização Mundial da Saúde,
que classifica os habitantes dos países subdesenvolvidos acima dos 60 anos de idade como idosos. Mas esse critério é uma convenção, ele não é seguido no mundo inteiro. Por exemplo, a mesma Organização Mundial da Saúde estabelece que para países desenvolvidos, a idade a partir da qual uma pessoa é considerada idosa é de 65 anos. E isso já está sendo revisto em alguns lugares, por exemplo, na Itália, o cidadão só é considerado idoso a partir dos 75 anos. Então, é bem provável que, em breve, não temos ainda uma data prevista, mas talvez nas próximas décadas, haja uma reclassificação e as pessoas passem a ser consideradas idosas aqui no Brasil só depois dos 65. Mas a regra atual é 60 anos. Com certeza isso é reflexo da melhoria da qualidade de vida, das condições de saúde. Eu tenho orgulho de dizer que eu tenho um avô com 102 anos e bastante saudável para a idade que ele tem, né? Claro que ele tem digamos, as limitações próprias dessa idade, tem dificuldade para caminhar e tal, mas eu me admiro muito por exemplo, ele pode comer de tudo, né? Ele não tem problema com diabetes, não tem problema com colesterol, e chegar nessa idade podendo comer o que quiser, né? Eu acho que é realmente um privilégio. Agora, Mazé, a pastoral da pessoa idosa, ela é fruto, inclusive, de uma experiência que a igreja no Brasil realizou no passado com a pastoral da criança, inclusive erradicando a desnutrição, a mortalidade infantil em nosso país. Hoje, essa experiência leva ao surgimento da pastoral da pessoa idosa. E qual é o principal desafio que vocês encontram nesse cuidado com os idosos em todo o país? Se com a criança, naquele momento, foi a destruição e a mortalidade, qual é o desafio com relação à pessoa idosa? A doutora Zilda Arnes, que é a fundadora das duas pastorais, ela teve como impressão primária de levar ao conhecimento da família essa atuação diante dos membros idosos da sua casa. Então, essa contemporaneidade que a sociedade está avançando com a convivência com os mais maduros, isso deve ser uma prioridade entre nós da pastoral da pessoa idosa. Ou então, nós vamos sucumbir como sociedade. Então, o que a gente precisa fazer é reconhecer que há na sociedade uma questão do preconceito com a idade. Hoje se fala tanto em idadismo, etarismo, que é o desrespeito e o preconceito com as pessoas mais velhas. Então, nós temos como meta levar a qualidade de vida, levar também o respeito para que as famílias descubram que seu idoso é importante dentro de casa. Quantas e quantas vezes a gente escuta os netos dizerem assim: ô vovó, cala a boca, a senhora não sabe de nada. Ou então, quando tem algo, por exemplo, um celular, vai comprar um celular, não vai dar para o vovô e para a vovó o novo. Eles optam para ficar com o aparelho novo e diz assim: dá esse daqui para a vovó, como se o vovô e a vovó fosse desconsiderado, fosse também objeto da sociedade de consumo. Então, isso é muito importante, que a família tenha esse respeito com o seu idoso. Mas você traz um exemplo muito interessante, porque até nesse exemplo de compra de celular, eu já vi isso muitas vezes, a pessoa falar: não vou comprar um celular novo para a pessoa, para o idoso, para a idosa. Com a perspectiva, parece que a pessoa vai durar menos que o celular, né? A perspectiva de vida. E, doutor Vitor, isso com certeza tem reflexo para a pessoa, porque o idoso não está alheio ao que está acontecendo e ele consegue fazer esse raciocínio. Ele sabe que por trás dessa atitude existe um preconceito e uma perspectiva de vida que está sendo dita ali. Não vamos fazer porque não compensa. Isso dói na pessoa, né, doutor Vitor? Dói, evidentemente. Qualquer um que passe por esse tipo de situação vai se sentir
menosprezado, vai se sentir desvalorizado, e até pelo fato de que os idosos foram pessoas que trabalharam durante toda a sua vida, foram pessoas que contribuíram para a sociedade, contribuíram para a sua família. Ouvir uma barbaridade dessas por parte de alguém que eles ajudaram a criar, que eles viram nascer, que isso acaba fazendo com que essas pessoas se sintam ainda mais desvalorizadas, ainda mais ofendidas até por esse tipo de situação. Então, devemos ter um cuidado especial na atenção dada aos idosos e, principalmente, no respeito, porque isso é o mínimo que se espera que os familiares tenham em relação às pessoas que proporcionaram as bases para que chegassem onde conseguiram chegar nas suas vidas. Agora, doutor Vitor, a Mazé falava aqui no começo que um dos trabalhos da pastoral é exatamente criar essa consciência na família da importância da valorização da pessoa idosa. Eu queria que o senhor pudesse dizer se, quando o idoso ele não vou nem dizer maltratado, quando ele é desprezado, esquecido, desvalorizado, isso tem reflexo no seu corpo, na sua saúde? Sim, isso tem reflexos evidentes. A pessoa que se sente desvalorizada, a pessoa que é colocada de lado, que é de algum modo negligenciado pela sua família, tem uma maior chance de desenvolver sintomas depressivos, tem uma maior chance de ter uma alimentação mais deficitária, e isso faz com que as condições gerais de saúde dessa pessoa vão se deteriorar e, consequentemente, ela pode desenvolver doenças relacionadas a essa maior vulnerabilidade que ela se encontra. Então, isso vai repercutir não somente na qualidade de vida, afinal de contas haverá maior sofrimento, mas também pode até ser uma ameaça à própria sobrevida, se em decorrência disso acaba se desenvolvendo aí um quadro de desnutrição, ou se a pessoa acaba contraindo uma infecção, algum outro problema agudo, por não estar se alimentando e por não estar sendo atendida nas suas necessidades. Agora, mas com certeza uma dificuldade que os filhos e netos, e mesmo filhos que já inclusive são idosos, porque isso está se tornando cada vez mais comum. Tem pais idosos e os filhos já são idosos, já passaram aí dos 60 e têm cuidado dos pais mais idosos. Mas eu queria dizer, uma dificuldade é lembrar que o idoso, ele também tem suas vontades, ele tem o seu jeito de vida, e eu observo, por viver num convento e conviver com pessoas idosas, a pessoa idosa tem uma necessidade de mostrar que está viva. Então, eu quero que esse copo fique aqui, não tire esse copo daqui, por favor. Isso é muito importante, né, Mazé? A autonomia da pessoa idosa e também o respeito pela sua independência. Porque muitas vezes a família, por cuidar em exagero, começa a defendê-lo para não participar de mais nada. Não, vovó, não, mamãe, tenha calma, não vá por aí, não. Cuidar não significa tolher a liberdade. Então, é necessário que nós tenhamos essa clareza e saber respeitar a autonomia, que é o poder de decisão que a pessoa idosa tem, e também respeitar a sua independência. E esses dois conceitos diferem. A autonomia é o poder de decisão e a independência é a capacidade dele se locomover. Então, muitas vezes, as famílias, por protegerem demais, tolhem a liberdade da pessoa que envelhece. E aí começam a tratar, muitas vezes, como infantis, compara com a criança, aí entra a infantilização. O idoso não pode fazer muita coisa, não porque não pode, porque ainda idoso é igual a criança, aí fica comparando, aí daqui a pouco começa a dizer a mãozinha, mamãe, me dê aqui sua mãozinha, vamos lavar a cabecinha. A infantilização entra nesse item também, de respeito à pessoa idosa. O idoso não é criança e nunca será.
Exatamente. Aliás, a gente tem que aproveitar o que há de melhor. Não sei se eu faço certo, mas eu gosto muito de puxar conversa e de puxar a memória, né? Me conta as suas histórias, porque a história que o idoso está contando é a história da gente, né? A história da origem da minha família. E a gente consegue, inclusive, eu percebo, por exemplo, no caso do meu avô, que ele tem vivas memórias e gosta de contá-las, mas precisa, às vezes, de alguém que dê a atenção para ele poder contar a história no tempo dele, do jeito dele. E quando ele me conta uma história, mesmo que eu não esteja presente, né, naquele momento, eu tenho que saber que faz parte da minha história, porque faz parte da minha origem, né? E é a sabedoria que passa de geração em geração, né, Mazé? Exatamente. Então, esse respeito e cultivar também a paciência. Do jeito que você está falando, irmão, escutar a história do idoso é reconhecer o valor. E isso é valorização da pessoa idosa. Exatamente. Agora, doutor Vitor, já que muitas vezes as pessoas não se lembram que vão envelhecer, como é que quem tem menos de 60 anos se prepara ou deve se preparar para essa etapa de vida? Qual que é a orientação dos profissionais de saúde para que a gente possa chegar com qualidade de vida nessa etapa que, como o senhor mesmo disse, aos 60 anos não é o fim. Aliás, a perspectiva é que dure muito, cada vez mais tempo a expectativa de vida da população. Como a gente se prepara para essa etapa da vida? Bom, a palavra-chave é prevenção, e a prevenção pode-se dizer que começa praticamente junto com a nossa própria vida, porque o ser humano, embora nós o consideremos idoso a partir dos 60 anos, isso é uma mera convenção. Na realidade, a vida é um contínuo que se inicia ainda no ventre materno. Então, pode-se dizer que tem muitos problemas de saúde que podem vir a se manifestar numa idade mais avançada, mas cuja prevenção começa ainda durante a gestação, porque, por exemplo, a mulher que ingere pouco cálcio, pouco leite enquanto está grávida, poderá ter um bebê que vai ter uma massa óssea menor, se essa criança não for amamentada, se não tiver um bom consumo de cálcio na alimentação, os ossos vão ter a tendência de terem uma menor massa óssea, e isso pode, lá na frente, repercutir numa chance maior de osteoporose. Isso é somente um exemplo. Na realidade, o que eu quero dizer é que nós devemos cuidar muito bem da nossa saúde desde sempre, tomando as vacinas recomendadas a cada idade, tendo uma alimentação saudável desde sempre, praticando atividades físicas, tendo consultas regulares com os médicos, na infância com o pediatra, depois com o clínico, as mulheres com o ginecologista, os idosos com o geriatra, para fazer os exames preventivos indicados para cada idade, a fim de que a preocupação com a saúde não seja simplesmente o gerenciamento das doenças numa fase mais avançada da vida, mas que seja, sim, uma atitude contínua ao longo de toda a vida, de manter-se saudável, de preservar a saúde e de evitar as doenças. E caso as doenças apareçam, de tentar tratá-las o quanto antes, para que elas não se tornem problemas mais graves ou, às vezes, até irreversíveis. Nós temos nosso colega Juarez Elisiário aqui na TV, e ele faz o programa Dedo de Prosa exatamente voltado especificamente para o público da terceira idade, e ele sempre chama a atenção não só para essa questão da memória do passado, que eu falei agora há pouco, mas também para viver com intensidade essa etapa da vida, para viajar, para dançar, para rezar, para curtir a família, para curtir os amigos. E, Mazé, a pessoa idosa tem buscado isso, tem crescido esse interesse em ter uma vida mais leve, curtir mesmo a aposentadoria e até mesmo produzir, porque tem muitos que trabalham nessa fase da vida. Esse conselho está sendo seguido pelos idosos? Alguns sim, mas uma boa parte, eles entram na fase 60 a mais, achando que entraram na fase do declínio. E aí vem a questão emocional, da autoestima, que tem um grande papel na saúde emocional, na saúde mental da pessoa idosa. Alguns
fazem isso naturalmente, participam de grupos, viajam sozinhos, mas entra também a questão que a gente costuma ver nas visitas domiciliares, a questão do impedimento dos filhos quando os pais desejam participar de algum grupo e desejam também viajar com os grupos, e eles são os primeiros a dizer: mamãe, a senhora está louca, não vá sozinha, é perigoso. Aí entra novamente aquele excesso de cuidado, interrompendo assim a autonomia da pessoa idosa. Tem que ter muita atenção com isso, para no momento certo em que a gente escutar essa afirmação nas famílias, a gente poder entrar como que, sem querer, querendo, orientar a família para o respeito à autonomia da pessoa que envelhece. Doutor Vitor, eu queria também uma palavra do senhor como profissional da saúde, também para o valor da religiosidade, da espiritualidade nessa etapa da vida, né? O que não significa que a gente não tenha esses valores em outros momentos da vida, mas eu queria que o senhor falasse da importância da espiritualidade, da religiosidade também nessa fase da vida humana. A religiosidade, a espiritualidade já foram bastante estudadas no contexto médico, no contexto científico, e tem vários estudos que demonstram que pessoas que cultivam valores espirituais, valores religiosos, de modo geral, têm menor tendência à depressão, costumam ter uma melhor qualidade de vida, costumam também relacionar-se mais com outras pessoas, ou seja, têm um menor grau de isolamento em relação a pessoas que não cultivam esses valores, costumam ter uma maior longevidade, ou seja, vivem não somente melhor, mas também vivem mais, de modo que cientificamente já existem vários estudos que comprovam todas esses benefícios de cultivar uma espiritualidade, uma religiosidade em idades mais avançadas. E claro, como você falou, não somente em idades mais avançadas, mas no caso específico dos idosos, isso já está muito bem verificado. E é claro, isso também permite que, quando aparecem as doenças, especialmente aquelas mais difíceis, aquelas mais debilitadoras, isso dá forças para enfrentar melhor essas doenças, para suportar os tratamentos, enfim, para seguir adiante. Em sua mensagem para o segundo Dia Mundial dos Avós e Idosos, o Papa Francisco nos recorda que a velhice não é um tempo inútil, no qual a pessoa deva pôr-se de lado, recolhendo os remos para dentro do barco, mas uma estação para continuar dando fruto. Há uma nova missão que nos espera, convidando-nos a voltar os olhos para o futuro. Então, que essa mensagem chegue ao coração de cada idoso e idosa que nos acompanha agora, para que nessa etapa da vida possam, de fato, olhar para frente e pensar o que eu tenho a oferecer para a sociedade, oferecer para a humanidade, viver essa etapa com serenidade, saúde e também com muita fé. E que aqueles que ainda não chegaram nessa etapa da vida, valorizem, respeitem, acolhem e proporcionem vida digna, vida feliz para quem está nessa etapa da vida. Eu preciso agradecer então a Maria José Rios de Souza, a Mazé, que é a coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa lá no estado do Maranhão. Obrigado por sua participação, Mazé. Nós que agradecemos. Muito obrigada a você também que esteve conosco nesse momento. Desejamos que o envelhecimento no Brasil seja de fato uma etapa e não o fim da vida. Muito obrigada e um forte abraço. Obrigado e obrigado também ao Dr. Vitor Last Pintarelli, que é geriatra e membro do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Obrigado por sua participação. Muito obrigado, foi uma grande alegria, uma grande honra participar. Desejo uma velhice saudável, feliz para todos nós. Obrigado pela participação e obrigado a você pela sintonia no Ponto 3. Até a semana que vem.